aqui, o Alexandre de Moraes acabou de negar a prisão de Jair Bolsonaro. Porém, o ministro manteve as medidas cautelares impostas ao ex-presidente, como a tornozeleira eletrônica, e disse que não há proibição para que ele dê entrevistas ou faça discursos públicos ou privados. Aí eu queria te ouvir, Marcílio, isso aí acabou de sair, né? Mas ele fala, tem ali um trecho, ó, efetivamente não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta, uma vez que as redes sociais do investigado, Eduardo Bolsonaro, foram utilizadas a favor de Jair Bolsonaro dentro do ilícito modus operandi já descrito. Entretanto, por se tratar de irregularidade isolada, sem notícias de outros descumprimentos até o momento, bem como das alegações da defesa da ausência de intenção de fazê-lo, deixa de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que se houver novo descumprimento, a conversão será imediata. Ou seja, tudo bem, daquela vez passou, mas e aí? A mesma coisa, né? Ele fica por esse desfecho aí de que se houver novo descumprimento, ou seja, é como se ele tivesse dito que houve descumprimento, mas por se tratar de um caso isolado, ele não vai prender. Mas se ele fizer de novo, vai. Então, continua a mesma coisa. Praticamente, Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar, porque se ele sair à rua e alguém postar, aí vale. Bom, primeiro que ele diz, né, que não foi proibida a entrevista, né, a concessão de entrevista. Não é verdade, porque se você não pode transmitir ou retransmitir as falas dele, então não pode entrevista. O que é uma entrevista se não fosse transmitir ou retransmitir a fala de alguém? Eu não posso transmitir nem retransmitir a minha fala nos meus canais e nos canais de terceiro. Bom, então eu não posso dar entrevista. É óbvio, e não posso muito mais do que dar entrevista. Eu acho que o ministro Moraes, ele precisa pegar as decisões dele e colocar no chat GPT e fazer, melhore meu texto, se realmente ele quer ser levado a sério. Agora, para além disso, tem aqui uma questão que me parece também clara e que os advogados do Bolsonaro muito bem pontuaram na defesa, que é o seguinte: não houve intimação dessa nova decisão. Se não houve intimação dessa nova decisão, então ele não poderia estar a ela vinculado, porque ela não era válida. Então essa é a primeira questão. E segunda questão, se ele não está impedido de dar entrevista, nem de transmitir ou retransmitir, como está dito aí na decisão, nas redes dele ou de terceiro, não houve descumprimento. Pô, o que ele fez? Ele foi ao parlamento, aliás, muito simbolicamente, ele foi ao parlamento, que é onde se parla, que é onde se fala, e lá falou. Alguém pegou aquilo e retransmitiu como se uma entrevista fosse. E aí o ministro Moraes diz que não está proibida a entrevista, mas que aquilo foi um descumprimento. Então, assim, a gente está no meio de uma maluquice completa e essa subjetividade interessa ao ministro. Porque é justamente no lugar do receio que o Moraes transita com as suas ordens e permite que as pessoas tenham, que a autocensura se impere, sobretudo nesse caso do Bolsonaro. O problema é sobretudo aqui, em relação à imprensa. Vamos lá, hoje se o Bolsonaro quiser dar uma entrevista, qual veículo não vai ter receio de amanhã ser ou punido ou culpado disso resultar na sua prisão? Como é que a gente pode pensar que ele não está impedido de dar entrevista, mas está impedido de usar redes sociais de terceiros? Uma rede social de terceiro é exatamente um veículo, por exemplo, né? E ali, se ele dá entrevista, pode ou não pode? Nada está claro. O Moraes tenta explicar o que já era totalmente fora de propósito, muito dúbio. As decisões dele vão ficando todas remendadas, parece calça de festa junina, cheia de remendos, né? E mal costurados. E é isso que nós temos hoje na mesa. Agora, eu creio que dessa decisão os advogados do Bolsonaro deveriam novamente embargar e falar, ainda não está claro. Moraes, falta ainda se explicar como é que ele pode dar entrevista se ele não pode usar redes sociais de terceiros. E qual é o descumprimento, então, que ele fez da decisão se, afinal de contas, ele não sequer deu uma entrevista? Ele simplesmente falou e alguém transmitiu. Como é que é possível, então, entender que aquilo é descumprimento se nem entrevista você disse que está proibido? Quer dizer, Moraes precisa se explicar. Ele, aparentemente, o que eu acho... Só um ponto antes de passar para o comentário, só mais um trecho aqui que me chamou a atenção. 2 pontos, né? O primeiro é que aí na decisão ele fala que houve descumprimento.
né? Por quê? Porque o Eduardo Bolsonaro, as redes do Eduardo Bolsonaro foram utilizadas a favor de Jair Bolsonaro. Ou seja, basicamente o que ele está dizendo, olha aí, dependendo, né, deixa essa brecha também, dependendo do que Eduardo Bolsonaro falar, o pai pode ser preso. Essa parte aí meio dúbia. E tem outro trecho... Ou qualquer um de nós, né? Ou qualquer um de... aí é porque, no caso, os dois estão no processo. Mas, sem dúvida, se alguém defender Jair Bolsonaro também estaria, fica essa dúvida. Se alguém usar a imagem dele para defesa. Porque, em tese, só rapidamente, é assim, o que deveria ser a proibição, tentando imaginar o que o Moraes quis pensar, é o seguinte, o Bolsonaro não pode usar as redes dele ou burlar a decisão usando ele própria de terceiros. É isso que devia estar escrito na decisão. Mas desse jeito que está, bom, se o filho pode, ao defender o pai, ao usar conteúdo do pai, ele pode ser o pai punido, então qualquer um que sair em defesa do Bolsonaro ou usar um material do Bolsonaro pode ser punido ou punir o Bolsonaro. E tem um outro trecho que ele fala o seguinte, discursos em eventos públicos e privados também não foram vetados, mas, tem mais, né? A explicitação da medida cautelar imposta no dia 17/7 deixou claro que não será admitida a utilização de subterfúgios para a manutenção da prática de atividades criminosas, com a instrumentalização de entrevistas ou discursos públicos como material pré-fabricado para posterior postagem nas redes sociais de terceiros previamente coordenados. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui, desculpa, Marcília, mas, ou seja, ele pode sim falar, ele pode, né, se expressar... Não pode fazer corte. Mas ninguém pode recortar, é isso, mas ninguém pode recortar um trecho e fazer um comentário? A primeira, o Moraes já inaugurou a censura retroativa, né? Nessa decisão anterior, não podia, o passado do Bolsonaro não podia vir à tona com a proibição de retransmissões. Agora ele proibiu o corte. A censura do corte. A gente vai aprimorando a censura no país. Ele gosta dessa coisa retroativa, né? Fez com o IOF, fez agora com o Bolsonaro. Ele tem, né, uma de praxe fazer retroativo. O que me parece claro é que o Moraes, ele quer proibir as redes sociais. Essa é a questão dele. Ele quer proibir que o Bolsonaro engaje nas redes sociais. Só que ele tenta fazer isso sem censurar a imprensa. E é inviável. É óbvio que é inviável. E é exatamente isso que eu acho que é um dos motivos que ele tentou fazer esse remendo nessa decisão. Porque na última decisão foi tão pesada em relação às mídias tradicionais que todas as mídias criticaram, até as mais amigas do governo, mais amigas que sempre apoiaram o STF, todas elas tiveram editoriais lá que condenavam a censura, que estavam falando, não, a partir daí já é censura, né? Como se os últimos 6 anos não tivessem sido, né? Exatamente. Mas a partir daí é censura. E eu acho que isso deve ter pegado mal nele, porque a mídia mantém ele lá. A mídia que está elogiando, que vem apoiando os desmandos dele, que ele vem fazendo durante todo esse tempo, é a mídia que está ajudando a manter ele lá. E a partir do momento que ela está criticando, e criticando pesadamente, aí ele fala, não, pera lá, eu tenho que fazer de um jeito aqui que não pareça censura, mas que eu consiga calar ele do mesmo jeito. Ele desconsidera que a imprensa está nas redes sociais, que a imprensa hoje é as redes sociais. Veja, hoje você tem 85% da audiência da imprensa vindo das redes sociais. Ninguém entra lá no site, põe www. E o nome do veículo. Você vai para as redes sociais e de lá vai para o site dos veículos. É dessa forma que funciona. E o Moraes desconsidera isso. E a imprensa é também culpada disso, vamos dizer, ou parte da imprensa, porque permitiu por muito tempo que o STF, sobretudo o ministro Moraes, começasse a censurar redes sociais, essa regulação das redes sociais. É óbvio, a gente vem dizendo isso sempre. Isso vai cair no colo da imprensa, isso vai chegar na imprensa, a imprensa está nas redes sociais e agora a gente vai vendo. Na prática, é a extensão do artigo 19 do Marco Civil. É exatamente isso que vai acontecer quando tiver o artigo civil. A sensação que eu tenho é que o Alexandre de Moraes, ele comeu um dicionário e ele precisa gastar algumas palavras ali nas decisões que ele vai dando. Então ele usa modus operandi, entretanto, todavia, e não diz nada. E não diz nada no final das contas, porque ele fala ali ilícito, ele usa a palavra ilícito, ele fala que foi sim algo ilícito, então ele coloca na categoria criminal, ali penal, ele dá esse toque e não diz absolutamente nada, não trouxe a definição do que foi, o que o Bolsonaro pode então fazer, e na prática é exatamente
Justiça o artigo 19 do Marco Civil, que foi alterado agora na canetada pelo STF. Ou seja, os veículos de comunicação, as Big Techs terão medo de colocar qualquer tipo de conteúdo, sendo que as próprias Big Techs já têm a própria censura. É sempre importante deixar isso marcado. A Big Tech, ela já tem essa própria censura. Então, ele estendeu isso agora aos veículos de comunicação. Vamos colocar aqui tradicionais, essa velha imprensa, porque é exatamente isso. Agora, a imprensa fica com receio de falar que pode ser também censurada. Agora, que isso é uma novidade, não é. Qualquer pessoa que tem mínimo apreço pela liberdade de expressão e estava atenta ao cenário político dos últimos anos, sabia muito bem que o resultado seria esse. E nós ainda estamos somente no começo. Tem muita água ainda para rolar embaixo dessa ponte, portanto, tem muita coisa ainda para piorar. Só mais um trecho aqui, gente, que me chamou bastante a atenção. Ele fala o seguinte: obviamente, não seria lógico e razoável, um caps lock, né, aquele jeitão Moraes de ser, permitir a utilização do mesmo modus operandi criminoso com diversas postagens nas redes sociais de terceiros, em especial por milícias digitais e apoiadores políticos previamente coordenados para a divulgação das condutas ilícitas que eventualmente poderiam ser praticadas por Jair Bolsonaro, seja em entrevistas, seja em atos públicos, mas sempre com a finalidade de continuar a induzir e instigar chefe de Estado estrangeiro a tomar medidas para interferir ilicitamente no regular curso do processo judicial, de modo a resultar em pressão social em face das autoridades brasileiras com flagrante atentado à soberania nacional. Isso aqui é gravíssimo, Marcília, porque pelo que ele está dizendo é exatamente isso. Basicamente, o Bolsonaro não pode falar nada, porque é claro que qualquer declaração que ele der, todo mundo da imprensa, qualquer pessoa pode ter o direito de interpretar. E a interpretação pode ser, sim, que o Supremo está indo além do seu dever, né? Que ele está indo muito além, que ele está praticando censura, que isso que está acontecendo com Jair Bolsonaro é, sim, um absurdo. Vamos lembrar, esse processo não é o processo do suposto golpe. Esse é um novo processo aberto contra Jair Bolsonaro e contra o filho Eduardo Bolsonaro, por estarem lá fora, ele até fala ali, né? Incitando, né? Instigar chefe de Estado estrangeiro a tomar medidas para interferir ilicitamente no curso do processo judicial. Vamos lembrar, é isso. E o que o Moraes está usando como base para esse novo processo, esse processo da tornozeleira eletrônica e da censura? O que ele está usando como base? Que é um artigo que fala que é crime incitar uma outra nação a declarar guerra ou invasão ao Brasil. É disso que a gente está tratando. Porque eu sei que toda a questão da liberdade de expressão é fundamental aqui. Mas o que está por trás dessa decisão, e aqui ele reforça isso. Ou seja, se em qualquer momento você utilizar as declarações para dizer que é injusto, que está errado, que o processo do STF está errado, o Bolsonaro pode ser preso? O que ele faz aqui é culpar o Bolsonaro pela consequência da fala dele, ainda que essa consequência seja promovida por alguém que não seja ele, ou não haja a intenção, por óbvio. Todos nós. Então, é mais ou menos o seguinte, nesse momento, é como se eu tivesse aqui impedido de fazer com que todos vocês que me ouvem sigam aquilo que eu estou dizendo. Né? Eu não posso influenciar ninguém, toda a influência que eu promover de alguma maneira, mesmo que eu não queira, eu serei preso. Então, ou seja, você não pode falar, é disso que se trata. Porque eles podem, né? Pois é. Então, como é que você pode controlar, sendo um ex-presidente da República, né, o que vão fazer com a tua fala? Você não pode. Então, se eu vou ser culpado de tudo que fizerem com a minha fala, eu não posso falar. Se eu vou ser preso... Você impede o pensamento, inclusive, porque o exercício intelectual, ele vem justamente desse processo de falar e de influenciar outras ideias. O que é a academia se não influência de ideias em cima da outra e reflexões? Agora, a gente precisa entender, isso é um ponto que nos escapa geralmente, mas o Moraes, ele sempre segue o mesmo raciocínio, é um raciocínio errado, ruim, tosco, mas ele sempre é coerente no seu erro.
Isso vamos dizer. Então, o que está acontecendo aqui nessa decisão é o que aconteceu no processo do golpe. O Bolsonaro, ele está sendo culpabilizado no processo do golpe por fazer live, por fazer reunião. Mas aí falava assim, não, mas ele estava chefiando a reunião, ele era o presidente da República, só faltava botar outro para chefiar a reunião. Então ele fazia live, ele fazia reunião, ele fazia postagens sobre esse ou aquele tema, que era indigesto ao STF, e ele foi acusado de golpe de Estado porque instigou, supostamente, as pessoas a um golpe. É disso que se trata. Então o processo do golpe é um processo em que o Bolsonaro é culpado por usar a liberdade de expressão dele. Vamos colocar isso na mesa. Por quê? Porque o resultado desse raciocínio moralino ou moralense, não sei como é que a gente pode atribuir ao raciocínio do Moraes, se é que existe um, é esse. É um raciocínio que você passa a ser culpado por um uso da palavra que me é indigesto. Se eu não gostei de como você usa a palavra, se você usa a palavra e isso se volta em algum momento contra mim, eu te prendo. É isso que tem acontecido no Brasil nos últimos 6 anos. E agora, essa decisão é mais um tijolinho desse raciocínio do Moraes. Então você quer dizer, rapidinho, você quer dizer que se tivesse respeito à liberdade de expressão conforme está na Constituição, nenhum desses processos existiriam? Nenhum desses processos existiria. Não, existiria através do processo de vandalismo contra exatamente uma isso. cadeira, né? Um processo de vandalismo contra o vidro do Planalto. Contra a estátua feia. A estátua que pisaram, a estátua horrível que puseram batom, isso sim, mas apenas por vandalismo, ou depredação, ou sabe-se lá... mas aí não dá 14 anos. Não, de forma alguma. Isso, aliás, as pessoas cumpriram já mais do que daria, que é 2, 6 até meses. 3, né? Até 3 anos. Né? Dependendo da gravidade do que foi depredado, né? Dependendo da gravidade, inclusive da primariedade deles, que eram todos primários, quer dizer... Porque poderia ser multa, né? Pode ser substituído por multa em todos esses casos. Exatamente, ou até mesmo o tal do acordo. Se o acordo fosse sobre isso, eu não tenho dúvida de que muitos deles topariam. Agora, um acordo sobre golpe de Estado, ficar assistindo um videozinho do Moraes ensinando o que é democracia, realmente deve ser um acordo, isso é praticamente tortura. Essa é a parte da tortura, né? Isso aí é tortura de Estado. Imagina só, talvez ter que ler o livro do Moraes, que agora é finalista do Jabuti. Ameniza até umas horas no purgatório, isso é desumano com absoluta certeza, embora o livro dele seja sobre combate ao extremismo, e a gente tem que dizer que o Moraes é um especialista em extremismo. Não sei se no combate ou no exercício, mas com certeza em extremismo. Agora, o ponto que a gente... Vamos reforçar isso porque eu acho que é muito importante. Nós estamos permitindo, a partir da perseguição ao Bolsonaro e ao bolsonarismo, nós estamos permitindo que dentro do Brasil a Suprema Corte, o ministro Moraes, faça com que terceiros possam levar você por falar à prisão. Se a depender do que fazem com a sua palavra, com o seu discurso, com a sua entrevista, é isso que está nessa decisão, é isso que está nas decisões do processo do golpe. Se terceiros usarem a sua palavra de uma maneira que o STF não goste ou entenda como ataque, seja a soberania, seja ele, seja o que for, bom, você pode ser preso nesse país. Então, toda a imprensa está com uma mordaça, todos os formadores de opinião estão com uma mordaça, todos os analistas estão com uma mordaça. E isso é muito perigoso. Isso é muito importante, Marcília, porque é disso que se trata o inquérito do fim do mundo. Desde o início, é disso que se trata, não é? Você teve aí reiterados cancelamentos de contas tanto correntes quanto nas redes sociais. A gente viu vários influenciadores, por quê? Pelo tal de crime de opinião. E qual que é hoje o crime de opinião mais grave aqui na República? Falar mal dos ministros do Supremo, ou seja, criticar uma autoridade. Eu vi agora que o Marco Rubio acabou de postar, né, toda uma declaração. Ontem o Fiuza esteve com a gente no programa e mostrou isso muito bem, ele dando um alerta à Europa. Tem nada a ver com o Brasil, hein, gente? Ele dando um alerta à Europa, ele dizendo o seguinte: olha, estamos de olho, vocês estão usando a censura para calar qualquer tipo de crítica aos governantes. E aí, nesse caso aqui, às vezes não é o governante de plantão, mas pode ser um juiz, né? Então, e a gente sempre fala aquilo, né? A alma do povo, bem ou mal, é aquilo que ele expressa. Só que agora, e a Carmen Lúcia trouxe isso, né? Os 213 milhões de
pequenos tiranos. Então, ou seja, a voz do povo não pode ser ouvida mais, né? A voz do povo, se essa voz do povo estiver falando alguma coisa que os Supremos não gostam, aí essa voz do povo precisa ser silenciada. Que tipo de democracia é essa, em que a voz do povo é um crime de ódio, a voz do povo, por isso, precisa ser cortada? Isso não é democracia, né? E pior, né? O que está acontecendo é a ideia de que sequer você pode falar e depois eu te punir. A gente começa a construir dentro do Brasil e mesmo na Europa, e essa é a crítica dos Estados Unidos feita à Europa, a ideia é você não pode distribuir conteúdos ilícitos. Então, se você não pode distribuir conteúdos ilícitos, você não pode falar. Porque a única forma de se distribuir conteúdos ilícitos é falando e depois sendo punido pelos ilícitos. Se você não pode distribuí-los, você não pode distribuir nem o ilícito e nem o lícito. Você tem que coibir a distribuição, você percebe? A gente cria um Estado que não pune, você cria um Estado que policia a palavra, policia a liberdade. E é disso que se trata. Se a gente olhar para essa decisão, é que o Moraes, ele usa aqui de... Eu nem sei se ele consegue compreender o que ele faz, né? Eu tenho dúvidas se realmente ele tem alguma estratégia ou se é só falta de condições mesmo cognitivas ali de entender a sua própria decisão. Mas, se você observar o que está sendo dito nessa decisão você não pode falar, porque se você falar e aquilo tiver um entendimento de que foi ruim, de que atacou autoridades, de que terceiros, sei lá, o que fizeram com a sua palavra, você vai ser punido. Então não fale. É disso que se trata. Você pode falar, contanto que nada aconteça com sua fala. Então você não pode falar. E ele não pode dizer, inclusive, o que qualquer réu deveria poder utilizar, né? Qualquer investigado, que é eu sou inocente. Porque dizer que é inocente significa que o Supremo está agindo de má fé contra ele, né? Então ele não pode dizer isso, porque isso seria um crime, né? Agora, só mais um ponto, Marcília, tem mais um trechinho aqui na tela, porque eu achei que isso aqui é importante. Tá aqui. Na decisão, porque esse é um ponto que eu tenho levantado muito e eu não tenho escutado... apesar que o voto do Fux, ele trata sobre isso, tá? Mas eu tenho ouvido muito a questão de quais são as liberdades que estão sendo cerceadas, então o uso da tornozeleira eletrônica, ou a questão dele poder ou não dar entrevistas, usar redes sociais, mas eu não escuto qual que é o fundamento dessa decisão. E eu acho que a aberração que está no fundamento dessa decisão é muito grave, né? Então tá aqui, ó, na decisão ficou consignado que as condutas praticadas por Bolsonaro para embasar a ação penal que tramita nessa Suprema Corte se alinharam ao modus operandi de seu filho, Eduardo Bolsonaro, inclusive com a instrumentalização das redes sociais a partir de diversas postagens coordenadas entre os investigados e seus apoiadores políticos, induzindo e instigando o chefe de Estado estrangeiro a tomar medidas para interferir ilicitamente no regular curso do processo judicial, de modo a resultar em pressão social em face das autoridades brasileiras com um flagrante atentado à soberania nacional. O que está sendo dito aqui? Está dizendo basicamente que o Trump, né, é um marionete na mãozinha dos Bolsonaros e que as tarifas, todas as sanções que estão sendo impostas aqui ao Brasil são simplesmente por conta de um capricho, né, da família Bolsonaro, o que não poderia estar mais longe da verdade. Então, assim, você tem um deputado eleito que vai lá para fora falar sobre todos os abusos que o Brasil, os brasileiros têm sofrido em relação à liberdade de expressão, né, falando sobre os absurdos desse processo que tem, sim, todos os componentes de perseguição política. É esse o crime que está sendo levantado, mas é mais grave, porque o que ele usa aqui, ele já vai além. Ele fala o seguinte, olha, as ações que estão sendo tomadas pelo governo dos Estados Unidos são aqui com base em atender esse capricho, né? Isso é muito grave. E eu acho que um ponto que talvez valha a gente pescar aqui é o seguinte, bom, tá, vamos lá. Vamos supor que o Eduardo tenha feito tudo isso, que o Eduardo tenha sido manipulado pelo pai, que o Eduardo esteja manipulando o Trump, tudo isso é verdade, vamos dar isso de barato.
Tá, ok, é isso que ele está buscando punir. Bom, se é isso que ele está buscando punir, isso não aconteceu quando o Bolsonaro foi no parlamento e falou, e mostrou a tornozeleira e falou. Não foi. E ele entendeu que aquilo foi um descumprimento, isolado, mas um descumprimento. Então não se trata da questão Bolsonaro. O que influenciou o Trump, ou o que influenciou o Eduardo Bolsonaro, ele ter ido no parlamento e mostrado a tornozeleira. Se o Moraes está querendo impedir que as redes do Jair Bolsonaro sejam utilizadas para destruir o país em conluio com o Trump, não sei o que, tá, ok. E o que isso tem a ver com ele ter ido no parlamento mostrar a tornozeleira e falar? Nada. Concorda? Não dá para achar que aquilo foi um atentado contra a soberania, mostrar a tornozeleira dentro do parlamento. No entanto, ele entendeu que aquilo foi um descumprimento. Então não é isso que ele está punindo. Até porque para punir isso, ele precisava investigar. Ele precisava entrar nas redes do Eduardo, ele precisava entender como funciona, ele precisava perceber a consequência disso tudo, precisava de uma investigação sólida. Não se faz isso por pressuposto. Então, o que a gente tem aqui é, enfim, um devaneio. Uma fantasia. Mas tudo bem, ainda que isso tenha acontecido, repito, ele entendeu que houve um descumprimento quando o Bolsonaro foi, ele disse na decisão. Isolado, mas um descumprimento. Então ele não está punindo isso, ele está punindo o Bolsonaro falar. É disso que se trata. O Bolsonaro não pode falar. Ele não assume, mas a decisão, ao dizer que aquilo foi um descumprimento, assevera isso. Marcília, você falou a respeito do ChatGPT, né, para melhorar o texto e tal. Olha só o que a gente encontrou, inclusive quem encontrou foi o Mário Alemão. Alemão, brigadão aqui pela ajuda, Alemão. Como diversas vezes salientei na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, aí ele coloca um caps lock ali, né, letras em caixa alta. Decisão. A justiça é cega, mas não é tola. Ministro, é mas, não é mais. Não é tola, então tá precisando sim de aulas de língua portuguesa e me chama a atenção a quantidade de ponto de exclamação também, você vê que ele tá usando como vingança, tá com raiva, tá nervoso, Alexandre de Moraes e aquilo aquela cena do Bolsonaro sequer pode ser considerado uma entrevista, aquilo não era uma entrevista, ele estava mostrando a tornozeleira eletrônica e pessoas estavam filmando, não era uma entrevista. É isso. A entrevista de fato que aconteceu, Paulo, ela foi cancelada. Ele ia dar uma entrevista para o Metrópolis e ela foi cancelada. Isso é muito engraçado porque falar em caps lock, né? E essa quantidade de exclamação, isso é típico de linguagem de internet. Então eu acho que o ministro tá na internet, né? Demais, né? E você tá gritando. Tá gritando, né? O jeito de você gritar assim, na internet. Gritando e ainda está gritando um erro de português. Então assim, a vergonha é realmente... O Trump também vai embargar agora as escolas. Legal. Gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.